É hoje, rapaziada. O Lloyd Manhua está voltando e as obrinhas que eu já comecei terão continuação. Já me perdoem, por razões familiares tive de dar um tempo. Mas agora, o canal vai ter muita obrinha nova. Vem conhecer em primeira mão a história desse mangá que eu sei que vai te prender, porque é muito bom. Godou Touma nasceu como o filho mais velho da família Godou, mas o poder da espada, que era essencial para qualquer espadachim, nunca se manifestou nele. E por causa disso, todo mundo ao redor o maltratava todos os dias, chamando-o de defeituoso, alguém que nem sequer conseguia usar magia. O maior desejo do prota era ser reconhecido pelo pai, mas isso nunca aconteceu. O velho era frio, impiedoso e sempre o espancava, chamando-o de vergonha da família. Não importava o quanto Touma se esforçava, o resultado era sempre o mesmo. Ele apanhava como se fosse apenas um saco de pancadas. A única pessoa que o aceitava de verdade era a mãe, que estava gravemente doente. Ela era a única no mundo que o amava pelo que ele era. Touma sempre ficava ao lado dela e ela passava a mão sobre a cabeça dele, dizendo que ele era forte e que era seu orgulho. Mas esse pouco de amor que ele tinha no mundo não durou. A doença venceu e a mãe dele logo faleceu. Quando ela se foi, Touma estava sentado ao lado do corpo dela, sentindo um arrependimento enorme por pensar que ele não era a pessoa que a mãe acreditava que ele fosse. Depois de tudo, Touma foi para o salão de treinamento. Tudo o que conseguia fazer era praticar os movimentos básicos com a espada, e ele nem sabia mais há quantos anos fazia isso. Mas o salão era o único lugar onde conseguia deixar sua mente em paz. Passado um tempo de treino, Touma sentiu fome. Mas na família Godot, fracassados não recebiam refeições. Para se sustentar, Touma tinha que comer umas pílulas de ração chamadas Higher Rowan, que tinham todos os nutrientes necessários, mas um gosto horrível. Mas como ele as tomava todos os dias, ele já nem sentia mais o gosto. De repente, o irmão mais novo do prota, chamado Touji, entra no salão e chama a atenção dele dizendo que Touma era um fracassado e que não poderia estar no salão de treinamento sem permissão. Touma apenas olha para o irmão e o chama de Touji, mas só isso deixa o garoto furioso, o que faz com que ele acerte Touma com um soco forte no estômago, enquanto fala que ele deveria chamá-lo de Mestre Touji. O golpe foi tão pesado que quase fez Touma desmaiar. Mas Touji continuou zombando dele, dizendo que tinha batido de leve, e os amigos do menino concordam, rindo e provocando Touma por não conseguir usar magia. Nesse mundo, a magia é um poder que circula pelo corpo e aumenta muito a força e as habilidades de quem a usa. Todo mundo possui magia, inclusive Touma, mas por algum motivo, a magia simplesmente não flui no corpo dele. Mas Touji não para e diz ao prota que não adiantava nada ficar balançando aquele pedaço de madeira todos os dias, porque aquilo era inútil para alguém como Touma. O protinha não respondeu nada, porém isso só deixa o irmão mais irritado, que logo começa a gritar, perguntando como ele tinha coragem de ignorá-lo. Depois, Touji ergue a mão, fingindo que ia invocar um raio do céu, e isso faz com que Touma feche os olhos tremendo de medo. Mas Touji só havia feito isso para assustá-lo, e ri e zomba da reação de medo do prota junto com os amigos dele. A verdade era cruel. Sem magia e sem espada, Touma era, naquele momento, a pessoa mais fraca de todo o país. Aceitando sua fraqueza, Touma se levantou, disse que sentia muito se tinha ofendido Touji e falou que sairia do salão. Mas quando estava indo embora, Touji o parou e afirmou que mostraria a ele do que era realmente capaz. E nesse momento todo, o corpo de Touji começou a brilhar como se estivesse pegando fogo. Naquele país, cada espadachim tinha um poder único, e isso era o que realmente importava na Terra do Sol. E para mostrar seu poder, Touji avançou em direção ao protinha, usando sua técnica chamada Young Tigre em chamas, parando com sua espada a poucos centímetros do pescoço de Touma. Com um sorriso de superioridade, ele diz a Touma que aquela era a sua espada da vida, que tinha o poder de queimar qualquer coisa que cortasse. Depois disso, Touji solta uma risada debochada e zomba que o irmão sequer tinha uma espada da vida para invocar. A verdade é que Touma também desejava ter esse poder, mas por mais que quisesse, ele simplesmente não conseguia alcançá-lo. Aos 3, 5 e 7 anos de idade, o rei imperial concedia a todos a oportunidade de despertar a própria espada da vida, num ritual conhecido como eleição real das bênçãos. Qualquer pessoa da Terra do Sol podia participar, mas as espadas da vida estavam profundamente ligadas ao sangue. Por isso, era muito mais comum que os filhos de famílias de espadachins despertassem suas espadas. Touma pertencia a uma família de espadachins, e não era qualquer família. O pai dele, Godou Tugen, era um dos maiores santos celestiais, alguém que usava o manto roxo, símbolo de altíssima hierarquia. Quando Touma era uma criança, ninguém jamais duvidou que ele despertaria sua espada. Mas, quando o momento chegou, ele foi o único que falhou. Naquele dia, o patriarca ficou completamente furioso, e tudo mudou para Touma. Agora, diante dele, Touji diz que sentia vergonha porque Touma era um fracassado. A família Godou sempre esteve entre as mais respeitadas, responsáveis pela proteção da família imperial. E, para ele, era humilhante que o filho mais velho da família não tivesse conseguido manifestar a própria espada da vida. Touma, por sua vez, só conseguia se arrepender de ter nascido naquela família. Foi então que Touji resolveu machucá-lo ainda mais, dizendo que Touma era igualzinho à mãe dele, que era completamente incompetente e que, por isso, era óbvio que o filho dela só poderia ser um fraco inútil. Essas palavras foram a gota d'água e fizeram com que Touma explodisse em direção a Touji, enquanto gritava para que ele não falasse de sua mãe. Mas,
Por mais irritado que Touma estivesse, ele não era páreo para Touji, que facilmente se desviou do irmão. Gostando de ver Touma completamente desestabilizado, Touji ainda fala que o pai dele sempre dizia que a única coisa boa sobre a mãe de Touma era seu rosto e que o resto não valia nada. Ouvindo isso, Touma empunhou sua espada de madeira e partiu para cima de Touji, mas ele, sem nenhum esforço, simplesmente destrói a espada de Touma. Vendo aquilo, o prota fica parado em choque. E Touji encara o irmão enquanto fala que por mais que ele balançasse aquela espada, todos os dias, por 3 anos, o esforço de Touma não significava nada diante dele. Em seguida, Touji vira as costas e vai em direção à saída do salão junto com seus amigos, mas antes de ir embora, lança a última provocação dizendo que Touma deveria acordar para a realidade e que, quando ele fosse patriarca no lugar que originalmente era de Touma, ele tomaria cuidado para não escolher uma parceira fraca, assim como foi a mãe do prota. Touma, então, fica sozinho no chão, pensando que só queria ser reconhecido. Nada mais. Os dias se passaram até que chegou o dia do sacrifício para a ilha Kyokuma. E a cena nos mostra Godou Tougen, o patriarca, sentado sozinho no seu quarto, segurando um pergaminho entre os dedos. Ele pensava que não gostava da ideia de exílio, mas que dessa vez isso seria um grande trunfo em suas mãos. Havia muito tempo que o patriarca desejava tirar a vida de Touma com as próprias mãos, mas sabia que isso mancharia para sempre o nome da família. Agora, com o ritual de sacrifício se aproximando, ele poderia se livrar do filho sem carregar nenhuma culpa e, ao mesmo tempo, aumentaria o prestígio do clã Godou e conquistaria a aprovação do trono. Com um sorriso frio e maníaco em seu rosto, ele só conseguia se sentir satisfeito pensando que o sacrifício de Touma permitiria que ele realizasse outros planos que tinha. Pouco depois, os guardas imperiais chegaram à residência. Touma, que estava no pátio da casa engolindo suas pílulas de ração, ergueu os olhos ao ouvir os passos pesados se aproximando. Vendo ele, os guardas perguntaram se ele era Touma e o Protinha confirmou e perguntou se eles precisavam dele para alguma coisa. Os guardas apenas disseram que ele estava preso e fizeram com que ele perdesse a consciência com um golpe no seu pescoço. Quando recobrou os sentidos, Touma se viu cercado por homens trajando mantos nobres. Seus olhos demoraram alguns instantes para focar, mas logo percebeu que estava ajoelhado diante do governante supremo da Terra do Sol. Naquele momento, compreendeu o motivo de estar ali. O rei declarou que Touma seria o escolhido para a oferenda deste ciclo, e o prota tentou resistir chamando por seu pai, mas seus esforços foram inúteis, pois os guardas o imobilizaram com facilidade. Em seguida, Godou Tougen se aproximou e confirmou a decisão diante do rei, revelando que era ele próprio quem oferecia o filho para o sacrifício. Ao ouvir essas palavras, a esperança que Touma tinha de que o pai o ajudasse sumiu completamente. Touma não conseguia acreditar que estava sendo traído pelo seu próprio pai, e dentro da sua mente havia uma mistura de confusão e uma dor profunda. Ele tentou resistir mais uma vez, porém dos guardas o atingiu na cabeça, deixando-o atordoado e quase inconsciente. Então, o rei explicou que, originalmente, o ritual existia para apaziguar os espíritos vingativos que habitavam a ilha Kyokuma. Por esse motivo, sempre era enviado sangue fresco em forma de oferenda. Antes, apenas criminosos eram escolhidos, pois todos os súditos eram considerados leais, mas os desastres recentes exigiam um sacrifício mais significativo. Foi por isso que Touma fora selecionado. Depois disso, os guardas iniciaram os preparativos. 2 deles seguraram os braços de Touma, com força suficiente para que ele mal conseguisse respirar, e o outro se aproximou trazendo um ferro em brasa. E, sem aviso, marcaram o peito do prota com o metal incandescente. O cheiro de carne queimada tomou o ar, enquanto Touma soltava um grito que rapidamente se transformou em um gemido fraco, porque a dor era insuportável. No momento seguinte, falando com o patriarca, o rei expressou satisfação com a decisão de Godou Tougen. Para ele, oferecer o primogênito da família Godou era o ato perfeito, pois o garoto também pertencia a um ramo distante da poderosa linhagem Hiryu. O patriarca apenas concorda, completamente satisfeito com o que aconteceu. Ao mesmo tempo, os nobres que assistiam à cerimônia murmuravam entre si. Muitos afirmavam que a família Godou finalmente havia tomado uma decisão digna e que, ao se livrar de um filho considerado fracassado, estava recuperando parte da honra perdida. Touma, ainda consciente o suficiente para ver tudo, enxergou Godou Tougen caminhando diante dele sem sequer lançar um olhar em sua direção, como se Touma não existisse. Depois disso, a dor, a humilhação e o cansaço finalmente o venceram. Touma foi perdendo a consciência até que tudo ficasse escuro. Quando despertou, Touma sentiu um calor estranho no corpo. O sol batia diretamente sobre o seu rosto, forçando-o a semicerrar os olhos. Levantando aos poucos, ele se viu em uma terra estranha e aparentemente desolada. E bem perto de si, Touma viu um crânio humano sobre a areia seca. Essa visão o fez ter certeza sobre onde estava, na ilha Kyokuma. E o selo
Marcado profundamente na sua pele, era o selo do declínio, a prova de que ele fora oficialmente oferecido como sacrifício. Pensando na sua situação, Touma lembrou que desde criança ouvia as histórias sobre a ilha Kyokuma. Muito tempo atrás, o primeiro imperador do País do Sol, o grande homem que fundou a nação, havia enfrentado e derrotado ali um poderoso demônio que ameaçava todo o território. Mas após a derrota, o demônio se transformou em um espírito vingativo, tomado pelo ódio, e começou a espalhar desastres, má sorte e tragédias por todo o país. Para conter esses infortúnios, nasceu um ritual sagrado. A cada 10 anos, uma pessoa é escolhida como oferenda e enviada para a ilha Kyokuma, que se acredita ser o local onde o demônio foi selado. O sacrifício serviria para acalmar a fúria da criatura e proteger a nação de sua vingança. E agora, ele era o sacrifício. Touma sempre acreditou, mesmo nos seus momentos mais sombrios, que por mais que fosse maltratado e rejeitado, sua família jamais o abandonaria de verdade. Tinha fé de que um dia eles reconheceriam seu valor, aceitariam sua existência e finalmente o olhariam como parte do clã. No fundo do coração, ele carregava a esperança de que as coisas mudariam. Mas agora, estando naquela ilha amaldiçoada, com o selo gravado no peito, ele pensa que tudo aquilo não passava de sonhos tolos, e um grito profundo explode de dentro dele, carregado de tristeza, raiva e desespero. As lágrimas simplesmente escorriam enquanto ele sente que foi demais acreditar que alguém poderia amá-lo ou aceitá-lo. Nisso, enquanto ele se afunda nesses pensamentos, criaturas estranhas surgem ao redor. Elas são deformadas com formas retorcidas e olhos que brilham no escuro. Eram demônios, assim como descreviam nas lendas. No entanto, Touma não sentiu medo. Um sorriso vazio e quebrado surgiu em seu rosto, como se aceitasse o destino. Sem esperar, os monstros avançaram em direção a ele e Touma não se moveu, não recuou, não se defendeu. Apenas esperou. Ele estava pronto para receber a morte de braços abertos. Mas quando as criaturas estão prestes a alcançá-lo, um relâmpago de memória atravessou a mente de Touma e ele vê o rosto gentil de sua mãe, a única pessoa que algum dia o olhou com carinho. Na visão, ela chorava e pedia desculpas, lamentando por tê-lo trazido ao mundo com um corpo tão frágil e uma vida tão difícil. E nesse momento, algo se acende dentro dele. Touma sente uma força estranha e uma determinação que nunca havia experimentado. Ele recorda a promessa silenciosa de que não importa o que aconteça, ele continuaria vivo. Para ele, sobreviver não era mais uma questão de destino. Seria a demonstração de gratidão pelo orgulho que sua mãe tinha dele, e armando-se com um pedaço de madeira que estava no chão, ele se prepara para enfrentar os monstros. E aí, mano, gostou? Se sim, a continuação vai sair esta semana mesmo, então curte, comenta e siga. No próximo vídeo do canal vou continuar a obrinha do Prota no mundo reverso. Obrigado pelo seu apoio, fui!